Bom, minha gente, começou então a quaresma, né? Depois aí da folia do carnaval, a quarta-feira de cinzas abre então a quaresma, os 40 dias. Ao mesmo tempo, foi lançada hoje a campanha da Fraternidade 2018, que a Igreja Católica traz como tema um enfoque sobre o problema social que é a violência, né? Segundo dados do mapa da violência, por hora, pelo menos 5 pessoas são mortas no país por armas de fogo. O padre Maurício Cordeiro Fornaciari, pároco aqui da paróquia Santíssima Trindade, vai conversar conosco, falar um pouquinho sobre esse assunto. Tudo bem, padre Maurício? Tudo bem, Cláudio, é um prazer estarmos sempre juntos nesta caminhada tão bonita que é a quaresma, que é convertei-vos e crede no Evangelho, né? Padre Maurício, a Igreja Católica sempre traz, além da tradição da quaresma, né, esse momento de reflexão, de volta, né, para o interior e de comunhão com Deus, um tema social, e esse ano mais um tema assim, que está em evidência, que é a questão da violência, né? A violência, Cláudio, hoje virou uma epidemia, né? Ou seja, o Brasil hoje, os dados que nós temos é realmente alarmante, do ponto de vista de ver um país que é um país cristão, né? O Brasil é um país cristão, então é uma grande contradição, uma aberração, né? É como se fosse um abismo entre aquilo, o cristão, que é na verdade, para ser sal e luz. A gente vive essa situação que não é tão simples. Por isso que o tema é interessante, eu achei bonito, porque é a fraternidade e a superação da violência. Superar esse problema, né? Exatamente, porque isso é da fé, né? Não é combater a violência, mas é superar. Ou seja, é a cultura da paz que é preciso trabalhar intensamente lá na família. Entendi. Família, escola. O senhor acha que esse mecanismo que é usado, que muita gente fala, o problema da violência é aumentar o efetivo policial, é entrar na favela, isso vai resolver? Claro que não, né? A mesma coisa você fala, como é que vão resolver o problema da dengue? Quer dizer, é muito fácil, né? Desde que cada um dentro do seu quintal cuida, limpa, então aí você resolve. Imaginemos, se você que tem filho pudesse cuidar e acompanhar ali perto, né? E a própria sociedade, a mídia e tantos outros, todas situações de materialismo, consumismo, se nós tivéssemos um compromisso com a ética, claro, agora, como é que a gente vai combater uma violência onde hoje os poderes constituídos, né, poder legislativo, executivo, judiciário, todos, não que todos estão envolvidos, mas dão um péssimo exemplo para uma sociedade que quer ser uma sociedade democrática. Então, o caso da violência é um assunto muito complicado, mas ao mesmo tempo é possível. Entendi. Desde que cada um, nesse período da quaresma, a campanha da fraternidade, comece a tomar conta dos seus filhos e comece então a ter realmente um projeto, que é o projeto da paz, que passa pela paciência, pela perseverança e pela participação. Padre Maurício, o senhor acha que do que tem sido feito ao longo dos anos para essa questão da violência tem sido apenas improviso, paliativo e a solução mesmo? É porque a sociedade nossa, o imediatismo, né, a gente quer... É igual a história de tapa-buraco, né? Tapa-buraco, um pouquinho, vem de novo, vem de novo. Então, Jesus já diz assim, não adianta botar remendo velho em roupa nova, ou vice-versa, porque vai rasgar. Vai. O ideal, a inteligência, a nossa capacidade é justamente de fazermos um mutirão, já que um assunto pertence à sociedade. O problema da violência, o ser humano não nasceu violento. Claro que não, nós nascemos, Deus nos criou por amor para amar e ser feliz. Então, quando nós vemos essa cultura já, a cultura do extermínio, a cultura do vale tudo, a cultura do consumismo, né? Então isso vai modificando e vai criando uma falsa ideia do ser humano, porque todo ser humano foi criado por amor, para amar. Então essa superação da violência é possível a partir de quê? Da palavra de Deus, por isso a quaresma, que é esse tempo. Padre Maurício, o senhor não acha também que a família tem esse papel fundamental? Porque assim, o filho, quando o senhor falou, né, a criança não nasce violenta, não. Ela é criada dentro de um ambiente familiar, dentro de um contexto ali de pai, mãe, tio, avô, e as coisas que ela precisa para a vida, ela aprende ali dentro, né? Então até se você olhar a pesquisa, eu vi agora esses dias 10 cidades que não tiveram, o ano passado não tiveram nenhum caso de violência, né? Se você for olhar, você vai ver que tem uma tradição, tem uma cultura. Então, não é simplesmente tradicionalismo, mas a gente vê que há uma certa integração, a questão das famílias, dos valores. Né? Então, a criança, ela nasce, ela é pura, ela vem totalmente aberta. Agora,
dentro de casa. Começa dentro de casa. Se você for, por exemplo, num presídio ou lá na casa resgate, se você tiver ouvido para ouvir, você vai sair de lá com outra concepção. Vai entender até por que eles estão lá. É. Quer dizer, então esse problema do Brasil, problema social, esse problema hoje da corrupção, acho que esse é um tema que a sociedade não pode mais botar debaixo do tapete. Porque a corrupção, em grande parte, gera violência. Porque vai faltar lá na ponta para saúde, educação, especialmente educação, segurança. Então nós temos uma oportunidade esse ano na campanha da fraternidade de combatê-la com inteligência. Inclusive com um ano de eleições. Exatamente. Né? A gente pode resolver tudo isso. Exatamente, porque não tem jeito, né? Ou eu entro nesse mutirão, né? Ou eu sou vítima. Igual a gente está vendo no Rio de Janeiro e outros lugares. Mas hoje, o ano passado foi 60 mil pessoas que foram exterminados, né? Parece assim, um país que está vivendo em guerra, né? Números de filmes de guerra. Pois é, a gente falando um pouco sobre essa questão da violência, que é o tema da campanha da Fraternidade desse ano, como disse o Padre Maurício, não é combater a violência, né? O tema traz exatamente é superar. Superação desse Porque estágio. assim, Cláudio, como você ensina teus meninos a cultura da paz, né? E eles aprendem, nós aprendemos. Eu aprendi em casa. Todo ser humano aprende por repetição, né? Sim, eu aprendi em casa, você também certamente conhece a tua mãe lá. Ela está dizendo, meu filho, devolva aquilo que não é seu. Quer dizer, esses valores, essa questão da educação, bom dia, boa tarde, essas coisas simples que o Papa Francisco está falando agora, coisas simples, um sorriso, ajudar, ser solidário, isso a gente aprende, uma vez que você aprende isso, porque isso faz muito bem, porque a violência, se não for combatida dentro da dinâmica, da raiz, da radicalidade, ela vai sendo aquele paliativo. Vamos aumentar presídio. Não, presídio aumenta. E vai aumentando. O Brasil tem a terceira população carcerária do mundo. Quer dizer, então não vai resolver o problema. Para resolver o problema, nós temos que ter seriedade, espiritualidade, comprometimento. Esse é o fator. Eu falo sempre assim, se você quer construir a paz, você que está me acompanhando, lembre de 3 palavras. A paciência, a perseverança e a participação. Bacana. Além da questão espiritual, o senhor acha importante, mas a educação também é um fator que pode ajudar? Muita. Cláudio, a educação, ela começa desde o ventre, né? Começa dentro de casa. A educação é tudo, porque o ser humano, ele nasce pobre de tudo, né? Quer dizer, então, nós dependemos dessa presença, de fato, da autoridade. É preciso resgatar a autoridade, Cláudio. Não dá para uma criança de 7, 8 anos, 10 anos, ficar comandando. Hoje... Então, esse resgate da autoridade, dos princípios, porque nós estamos vendo um país hoje, nós não temos uma autoridade. Eu falo com toda naturalidade. O presidente que está aí, ele perdeu autoridade, porque perdeu moral. Então, é preciso resgatar esse trabalho chamado autoridade. Então, você pai, você mãe, a criança que está aí com você, a princípio, até os 10, 11 anos, você educa uma criança. Agora, só é possível educar através de testemunho. Tem que ter um bom exemplo. Não tem como, né? Então você fala, não grita alto com o outro, você grita. Não joga lixo, mas você joga. No trânsito que a gente tem andado, a violência do trânsito, são tantas. A gente anda nessa BR. É um absurdo de que você vê pessoas passando em lugar que não se deve, bebendo e dirigindo. Como é que você pode ter um país sério? Como é que você pode combater violência se o próprio cidadão, a própria autoridade não dá exemplo? Não dá exemplo dentro de casa, né? Ok, Padre Maurício, só para a gente finalizar, a quarta-feira de cinzas, né, ela dá início a esse período de 40 dias. Qual o significado na prática das cinzas, né, que se fala? Você veja hoje na primeira leitura que nós temos hoje, da profecia de Joel, ele diz assim: rasgai os corações e não rasgai as vestes. Ou seja, o sentido desse dia de hoje e da quaresma, os 40 dias, é a chamada conversão, mas não é uma conversão que é fruto da ação do Espírito Santo, que isso vai tendo em nós atitudes, né? Como atitude, por exemplo, assim, o que é caridade? Caridade é solidariedade. A penitência é purificação. Então, é você entender que eu tenho que abrir mão para que eu possa compreender a importância do amor ao próximo. Então, a quaresma é um momento em que a gente deve mergulhar
nessa espiritualidade, como diz, entra no teu quarto, não é para fazer propaganda, no silêncio, o que a mão direita, a direita fazer, a esquerda não precisa, é preciso que a gente aprenda que esse tempo é um tempo de um grande retiro, onde eu posso ouvir mais a voz de Deus. Nós ouvimos muitas coisas, né, da internet, da rede social, e a gente perde a oportunidade de deixar Deus falar. Deixa Deus falar um pouquinho no seu coração. Escuta um pouquinho mais. Ouve mais a palavra de Deus. Assim você vai entendendo que é possível transformar. E para transformar, não precisamos de grandes coisas, não. Né? Olha, desde um gesto, desde um abraço, um bom dia, uma boa tarde, ajudar a pessoa, informar. Se cada um fazer um pouquinho, é claro que o milagre acontece. Tá aí então, gente, o início da quaresma, quarta-feira de cinzas, né? As celebrações e missas ocorrem à noite, 19h30, né, Padre Maurício? Sempre, às 19h30, e até um círculo bíblico, né? É a reflexão da palavra, tem a Via Sacra nas ruas. Nas sextas-feiras. Na sexta-feira. Aliás, isso é um momento muito interessante. Não é simplesmente fazer repetição, mas é atualização, né? A gente, todo dia, a gente se levanta para o trabalho, tira 40 minutos por dia. Eu tenho falado muito isso, Cláudio. 40 minutos para você ouvir a palavra, para você rezar, ou em família. Tem um dia, tem 24 horas, tira 40 minutos. Você vai ver que isso vai te ajudar muito, especialmente na leitura do Salmo, né? Tá certo. Eu agradeço o Padre Maurício Cordeiro Fornaciari, é o pároco da Paróquia Santíssima Trindade, aqui do bairro Novo Horizonte. Todos os domingos está aqui na TV5 com a Santa Missa pela manhã. Obrigado pela presença, Padre Maurício. Tem sido uma grande bênção. Só para aproveitar a missa da manhã, tem sido uma grande bênção as pessoas que têm nos acompanhado. Olha aí, né? Especialmente as pessoas que estão em casa acamada, através da TV Sim. A gente tem chegado aí no lar, levando essa mensagem de fé e esperança para todos. Bacana. Um grande abraço a todos vocês. Obrigado pela presença. A você da Grande Vitória que nos acompanha pelo canal 20 via RCA, eu agradeço a companhia de sempre. Você de Linhares e região, continue deixando seu recado na nossa página no facebook.com/TVC Linhares. Para rever esta entrevista e o nosso conteúdo, acesse o nosso canal no YouTube. Já o telefone da redação está aí, pode ligar para nós, 3373-2000. Obrigado pela sua audiência. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.